Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos. Bom ter vocês conectados aqui de novo no nosso canal. E hoje nós estamos gravando ao ar livre. Como vocês sabem, eu moro na região de Boston, no estado de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos. E é uma região onde tem um inverno muito severo. O inverno aqui começa o processo de esfriar mais ou menos final de outubro e vai mais ou menos até início de maio. O inverno rigoroso mesmo começa em dezembro e termina mais ou menos em março, o inverno bem rigoroso. Mas tem o processo de esfriamento que começa em outubro e tem o processo de aquecimento que começa mais ou menos início de abril, então até início de maio ainda está frio. Então, para vocês terem uma ideia, hoje é dia 21 de maio, né, de 2017, e eu estou aqui com camisa de manga curta e tudo, mas a minha esposa, que está atrás da câmera, por exemplo, está com um suéter melhor, porque ela sente um pouco mais de frio. Então nós já estamos dia 21 de maio e ainda está fresco, não é? Mas como vocês podem ver aqui, antes da gente entrar no assunto devido, como vocês podem ver aqui, as pessoas já imediatamente saem de suas casas, elas vêm para os parques. Esse aqui é um parque que tem perto, razoavelmente próximo de onde eu moro, e as pessoas, gente caminhando do lado de lá, e barraquinhas ali, as pessoas andando com seus animais, e é uma região muito bonita. Quero até que vocês vejam aqui, tem um lago muito bacana aqui, que as pessoas vêm então para poder aproveitar mesmo, né? Algumas pessoas sentam, vão fazer algumas leituras, ou simplesmente ficar ao sol curtindo, porque o sol aqui é tão raro, né? E é tão curta a estação do calor, que as pessoas, quando vêm, né, quando tem acesso a um lugar desse aqui, as pessoas aproveitam da melhor maneira possível, né? E nós não somos diferentes. Então, durante esse verão agora, vocês vão perceber que nós vamos fazer várias gravações externas para poder aproveitar esse tempo. Nós temos aqui agora até mais ou menos fim de setembro, né? O período quente mesmo é julho e agosto, né? Mas nós temos agora esse períodozinho que é o período que começa a aquecer e que vai até mais ou menos final de setembro, porque outubro já começa de novo o período de esfriamento e às vezes um vento muito frio, não dá para fazer coisas do lado de fora, né? Mas enfim, quero aproveitar o tempo que nós temos agora com o assunto que mais nos interessa, que é o estudo da Palavra de Deus. Eu estava pensando esses dias, eu estava lendo o texto de Mateus capítulo 24, revendo inclusive algumas coisas, e a razão do porquê eu estava revendo essas coisas, porque eu me dei conta que a maioria das pessoas que tem dificuldade de entender o arrebatamento antes da grande tribulação, na maioria das vezes elas se amparam em expressões, por exemplo, de Mateus 24, né? E eu diria que 90% das vezes, quando alguém quer rebater o conceito do arrebatamento antes da grande tribulação, normalmente, em 90% dos casos, essas pessoas se reportam para Mateus capítulo 24, né? Elas citam expressões comuns do texto, onde o texto fala de algo acontecendo com, entre aspas, santos, né, durante o período da grande tribulação. E há sempre uma grande confusão sobre quem seriam os santos, não é?
quando a Bíblia fala em santos, de quem que a Bíblia está se referindo? Bom, o que eu quero fazer hoje, eu quero mostrar para você o texto correlato de Marcos. E queria lembrá-los que o livro de Marcos foi escrito antes do livro de Mateus, né? O livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, é o primeiro evangelho escrito na Bíblia, né? No Novo Testamento. Portanto, a forma como Marcos disse certas coisas tem, logicamente, uma grande influência, não é? E eu quero mostrar para vocês isto agora, sob a perspectiva de Marcos, capítulo 13, que começa assim: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Eram os 4 mais próximos, né, mais íntimos de Jesus. Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E aí no verso 5 diz: E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então você observa inicialmente que Jesus começa a sua narrativa pelo nosso período, né, que nós chamamos de princípio de dores. E talvez esse seja um dos períodos na Bíblia talvez mais mal interpretados pelos escatólogos, e eu vou explicar a vocês por quê. Jesus diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Muito bem, nós sabemos que esse é um fenômeno bem relacionado com o nosso tempo, né? com esse período que nós estamos vivendo. É muito comum, né, pessoas surgirem em vários lugares do mundo de alguma forma com uma mensagem messiânica, não apenas se autodenominando Jesus, o que acontece também, né? Agora há pouco tempo atrás morreu um indivíduo, um hispano, né, de Porto Rico, que se autodenominava Jesus Cristo Homem. Ele dizia que ele era a reencarnação de Jesus, né, um porto-riquenho. E acredite ou não, esse indivíduo, ele arrebatou muita gente e confundiu muita gente, e desviou muita gente do evangelho, da verdade, por aí vai. No Brasil tem um cidadão aí, um indivíduo que se autodenomina Henri Cristo, né? Ele usa aquela nomenclatura, aquelas 4 letras usadas pelos romanos para identificar Jesus na cruz, e aí ele se autodenomina Henri Cristo, né? Mas enfim, isso está acontecendo nos nossos dias. Então Jesus fala de algo que seria muito comum para os nossos dias. Portanto, ele está falando do princípio de dores. Agora, isso aqui que eu vou dizer para vocês é algo importante que eu gostaria que vocês entendessem também. Que é mais ou menos o seguinte: o princípio de dores, ele não se resume ao que nós estamos vivendo hoje, tá? E isto pode confundir algumas pessoas. Eu vou até dizer a você por quê. Nós estamos vendo, por exemplo, situações acontecendo aí com o grupo Estado Islâmico, cristãos morrendo em certos lugares da África, e algumas pessoas usam esse argumento de coisas que estão acontecendo com cristãos em muitos lugares do mundo, igrejas sendo destruídas no Oriente Médio, coisas dessa natureza. As pessoas usam isso como argumento para dizer o seguinte: olha aí, como que a igreja não vai passar pela grande tribulação se nós já temos aí tantos irmãos vivendo tribulações dessa natureza? É porque a maioria dessas pessoas não entende o que é o princípio de dores. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: quando a Bíblia fala de princípio de dores, a pergunta que eu faço é: dores de quê e dores de quem? Tá? Então, a Bíblia sugere que há algumas dores, portanto, se há dores, alguém está sofrendo essas dores, e que, portanto, esse é o período do início dessas dores, mas ninguém pergunta que dores são essas, dores de quê e dores de quem? Então aqui vai a resposta que talvez inicialmente já esclareça muita coisa para você. Se fala muito desse sinal no céu de Apocalipse 12, não é?
Nós temos aí um americano, né, Scott Clark, que trouxe um entendimento muito bacana a respeito desse sinal no céu, apontando para fenômenos cósmicos, tá? E eu particularmente respeito muito esse tipo de interpretação, porque a Bíblia diz claramente que os luminares estão no céu e eles nos serviriam de sinais, né? Isso está escrito no livro de Gênesis, ali no relato da criação, de que Deus criou os luminares e eles serviriam de sinais. Portanto, Deus usa fenômenos cósmicos para se comunicar com a raça humana. Isto é um fato, tá? E outro fato é essas predições de movimentos dos corpos celestes, ainda esse ano, por ocasião da festa das trombetas em setembro, tá? O alinhamento de constelações com alguns planetas e envolvendo a constelação de Virgem, que casa claramente com esse relato do Apocalipse, uma mulher vestida do sol com a lua aos seus pés e 12 estrelas sobre a cabeça. Muito bem, isto é um fato. Agora, o que eu discordo, né, é a especulação da maioria, que quer dizer o seguinte: bom, já que esse sinal do Apocalipse poderá se cumprir, né, digamos assim, o sinal cósmico poderá se cumprir em setembro, então a igreja vai ser arrebatada em 2017. E, irmãos, honestamente, tem grupos de WhatsApp por aí, vídeos inundaram a internet, as pessoas dizendo, tem gente que está afirmando, tem gente que está digamos assim, apostando a sua credibilidade de que a igreja será arrebatada em 2017, tá? Então eu vou dizer para você que de cadeira, talvez eu seja o único pregador com coragem bastante para dizer abertamente para você que a igreja não será arrebatada em 2017, não será arrebatada em setembro de 2017. Eu não creio nisso por várias outras razões. Nós estamos, na verdade, vivendo um momento que nós chamamos de princípio de dores, e ainda haverá um agravamento desse princípio de dores que ainda terá que acontecer antes que a Terra entre no período chamado como 70ª semana de Daniel, ou mesmo chamado como angústia de Jacó, ou ainda chamado como dia do Senhor, tá? Existe sim uma pequena diferença entre o dia do Senhor especificamente e toda a grande tribulação, mas eu não vou fazer essa diferença agora porque não é o ponto da minha mensagem. O que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é que o fato das pessoas não entenderem o princípio de dores, o que é o princípio de dores, que dores são essas, dores de quem, leva as pessoas a não conseguirem compreender como que algumas igrejas podem estar passando por certas tribulações, como que alguns irmãos podem estar morrendo, degolados e etc. E ainda assim ter alguém pregando um arrebatamento pré-tribulacionista. Ora, eu prego o arrebatamento pré-tribulacionista porque é isso que a Bíblia ensina. Quando você compara a Bíblia numa harmonia mais ampla, você enxerga a igreja sendo tirada, ou seja, todo o padrão, desde o Velho Testamento, que você vai encontrar aqui, é o caráter de Deus sempre poupando o justo quando ele executa juízo sobre o ímpio. Isso é importante entender. Quando Deus está executando juízo sobre o ímpio, ele nunca executa o justo junto. E aí algumas pessoas dizem assim, mas pastor, mas o que vai acontecer é que o justo será protegido durante a grande tribulação. Ora, então você não sabe o que é a grande tribulação. Se você acha que a igreja vai estar toda na terra e a igreja vai ser poupada toda na terra enquanto a grande tribulação acontece, é porque você não tem a menor noção do que será a grande tribulação. E Jesus descreve a grande tribulação como sendo o pior período que o planeta Terra já viveu em toda a sua história. Ele diz que nunca haverá coisa igual. Então, a grande verdade é que as pessoas não sabem o que é a grande tribulação. Sabe o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13? Que nenhum ser humano no planeta Terra conseguirá comprar e nem vender sem que ele tenha a marca da besta, a marca ou o número do seu nome. É o que a Bíblia diz. Agora, como que nós vamos ter na Terra aí 1 bilhão de pessoas, mais ou menos o número estimado de cristãos, 1 bilhão de pessoas na Terra, guardados, protegidos por Deus da grande tribulação, sem ter o que comer, sem ter o que beber?
provavelmente não tem onde morar. Se você não consegue comprar e nem vender, como é que você vai alugar a casa? Como é que você vai alugar um imóvel? Como é que você vai comprar uma casa? Como que você vai comprar roupa? Como que você vai comprar comida, água durante o período da grande tribulação, se a Bíblia diz claramente que ninguém vai conseguir comprar e vender a não ser aquele que tem a marca ou o número do seu nome? Então as pessoas não têm muita noção do que seja a grande tribulação e elas ficam aí fazendo apologia à grande tribulação. Tem pregadores aí na rede ensinando o povo a construírem bunkers, abrigo subterrâneo, ensinando as pessoas a estocar comida, alimentos, se preparar para o grande desastre da grande tribulação. E dá para ver claramente que essas pessoas não têm a menor noção do que elas estão falando, mas para elas parece ser nobre, porque parece que elas estão falando de algo que as torna super crentes, com uma fé inabalável. Não, nós vamos estar aqui durante a grande tribulação. Se prepare, igreja, para a grande tribulação. Ora, seria muito belo se fosse verdade, se fosse realmente isso que a Bíblia ensina, tá? Então, voltando ao caso de Apocalipse 12, embora haja um sinal cósmico a respeito de Apocalipse 12, eu continuo crendo que espiritualmente, que lembre-se, para todo sinal histórico, para todo sinal cósmico, há um paralelo espiritual. Então, eu continuo crendo que essa mulher é a nação de Israel, esse filho varão é Cristo, porque aquilo ali, na verdade, Apocalipse 12 é um resumo do Evangelho, é um resumo da história, da relação de Deus com o homem, com a nação de Israel e com a raça humana, é isso. Por isso que é contado daquela forma, num espaço tão pequeno, que é um grande resumão, tá? A nação de Israel, que gerou o Messias. Mas Israel não reconhece. E daí? Mas ela gerou o Messias. E ao gerar o Messias, o que acontece? A nação entrou num grande deserto. Por isso que a Bíblia diz que ela fugiria para o deserto. A nação de Israel entrou num grande deserto. E esse deserto acabou em 1948, quando a nação conseguiu voltar para a terra. E ali então começar de novo a viver uma rotina de nação, não é? Mas até então foi um grande deserto, um deserto aí de 1000 e tantos anos que Israel viveu por ter rejeitado o Messias. Então o filho varão foi tirado, foi arrebatado de volta para Deus, isso fala da ascensão dele e etc. Então, basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte: que princípio de dores é esse? Primeiro que nós temos que entender quem está com dor. E quem está com dor aqui é a nação de Israel. Lembre-se, a história que está sendo contada pela Bíblia é a história de Israel. Eu sei que mexe um pouco com a nossa autoestima, eu sei que mexe, né, quando nós dizemos que a história que está sendo contada pela Bíblia não é a história da igreja. É duro dizer isto, mas a grande verdade é que a história da igreja não é outra coisa do que um pequeno parêntese dentro da história de Israel. A história que está sendo contada, gente, é a história de Israel, tá? Um bom paralelo da igreja na Bíblia é a história da mulher cananeia. Jesus caminhando com os judeus, conversando com os judeus, de repente aparece uma mulher cananeia e começa a gritar aquela história toda, você sabe da história. E aí, o que acontece? Jesus abre um parêntese ali, é como se fosse uma bolha que ele cria em torno dele e daquela mulher, e enquanto ele não resolve o problema daquela mulher, ele não se volta para os judeus, para os seus discípulos e para os judeus, tá? Isto é uma excelente analogia da igreja. A igreja é um parêntese na história de Israel. Não é, a igreja é coadjuvante, a igreja não é a atriz principal dessa história, tá? Israel, a nação de Israel, é a atriz principal da história, a igreja é apenas coadjuvante, ok? Então veja bem o que continua dizendo o texto. Então ele fala dos falsos profetas e diz o verso 7, quando ouvirdes, Marcos 13, 7, quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Olha bem, nós estamos vendo tudo isso aí, guerras, rumores de guerras, isso está acontecendo, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremoto em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Então veja bem, quando nós lemos sobre o princípio de dores com mais cuidado, tá? Com mais cuidado, nós percebemos que a coisa ainda vai se intensificar. Ainda haverá uma intensificação do princípio de dores,
tá? Não é que a igreja vai estar ilesa e intocável, não. A igreja não estará aqui para a grande tribulação. Isso definitivamente não estará, a igreja não estará aqui durante a grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel. As 70 semanas de Daniel, o anjo disse isso claramente para Daniel, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Tá? Eu sei que alguns querem usar aí a casa de Efraim como uma forma de incluir a igreja dentro do leque da nação de Israel, mas isso também não se sustenta quando você faz uma exegese mais cuidadosa, tanto do Velho como do Novo Testamentos. Você percebe que mesmo as nações espalhadas, as 10 tribos espalhadas, que é a casa de Efraim, continuam sendo judeus e gentio continua sendo gentio. Tá? São duas coisas completamente diferentes da Bíblia, judeu e gentio. O povo de Israel é o povo de Israel, o povo gentio é o povo gentio, ok? Mas, voltando de novo ao raciocínio, o que nós temos aqui é que haverá sim uma intensificação. Então, quem é que está com dores? A nação de Israel. Dores de quê? Dores de parto. Porque eles vão agora novamente, eles deram a luz ao Messias, que foi trazido de volta para Deus. Eles não reconheceram esse Messias, então eles estão esperando o Messias. O que para nós é de novo, para eles é ainda a primeira vinda do Messias. Isto acontecerá, nós sabemos, durante a grande tribulação. Então a nação de Israel está agora sofrendo dores, tá? E nós, a igreja, participaremos do princípio dessas dores. Nós não participaremos do parto. Quando acontecer o parto, quando Cristo surgir nas nuvens, montado num cavalo branco para se revelar à nação de Israel, a igreja já estará com ele, a igreja já estará vindo das bodas do Cordeiro e já estará com Cristo, juntamente com Cristo. Portanto, é algo que vai acontecer entre Jesus e a nação de Israel. A igreja não tem nenhuma relação direta com isto. Tá? O parêntese da igreja já estará fechado quando Jesus se revelar à nação de Israel. Tá? E aí no verso 8 diz assim: porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, isto será o princípio de dores. Ou seja, a situação ainda vai piorar muito. Até que chegue o momento do arrebatamento, a situação vai piorar muito e a igreja vai ser purificada também através do sofrimento. Só que não é o sofrimento da grande tribulação, que muita gente pensa que entende a grande tribulação e ela às vezes descreve a grande tribulação de uma forma como se fosse apenas um momento de dificuldade pelo qual passará a terra, mas não é. A grande tribulação será o grande dia, como o próprio Isaías diz, o dia em que o Senhor escolheu para assombrar a terra. Agora você imagina, o dia que o Deus Todo-Poderoso resolve assombrar a terra. Este tempo é o que nós chamamos de a grande tribulação. Muito bem, verso 9 diz assim: olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, né, para lhes servir de testemunho. Então veja bem, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, tá? Nós estamos nesse processo. Então o evangelho primeiro tem que ser levado a todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Tá? Aí diz que o irmão entregará o outro à morte, etc. Mas veja bem a partir do versículo 14, é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Tá? Versículo 14, Marcos capítulo 13, versículo 14, diz assim: ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde deve estar, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Então você pode observar aqui que há uma relação direta no relato entre a assolação e a nação de Israel. Por isso que Jesus cita a Judéia. Por que Jesus cita a Judéia? Jesus não cita nenhuma outra parte do mundo, ele cita a Judéia, tá? E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Por que ele fala das grávidas e das que criarem ou amamentarem naqueles dias? Ora, porque ele sabe muito bem a dificuldade que é para, primeiro, uma mulher grávida
barrigão ter que fugir para o deserto, correr para o deserto para salvar a sua vida, não é? Ou um judeu ter que fugir num sábado, por exemplo. Então, o contexto, a linguagem é toda judaica, gente. Nós não podemos esquecer disto, ok? Aí o verso 19 diz assim, o verso 18, orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Outra dificuldade. Eu moro aqui nos Estados Unidos. Há pouco tempo atrás, está vendo esse campo todo aqui? Em frente à câmera? Todo esse campo? Não tem muito tempo atrás, isso aqui estava completamente branco de neve. Nós passávamos aqui, isso aqui estava completamente tomado de neve. Esse lago que vocês acabaram de ver aqui agora, esse lago estava completamente congelado, não tem muito tempo. Agora você imagina se acontecesse aí como é que eu vou dizer, uma perseguição, alguma coisa assim, que eu tivesse que fugir da minha casa com a minha esposa, meus filhos, em pleno inverno de janeiro, fevereiro aqui, com neve para todo lado, e pessoas que morrem congeladas porque não tem onde ficar. Vocês não têm noção, às vezes a pessoa lê um texto desse, por exemplo, no Brasil, onde não existe inverno, não é? Hoje eu posso dizer, não existe inverno no Brasil. Talvez um pouquinho no sul, mas quando você mora fora do Brasil, em lugares onde o inverno é realmente real, onde o inverno realmente legítimo, aí eu posso dizer para você de cadeira o que Jesus está, ou a que Jesus está se referindo quando ele fala sobre orar para que a fuga não aconteça durante o inverno, tá? Porque naqueles dias, verso 19, naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Aqui está a descrição da grande tribulação, tá? Se você pensa que sabe o que é a grande tribulação, eu estou mostrando aqui a palavra do Mestre, do Senhor, quando ele diz, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, gente. Ou seja, pior do que o dilúvio, pior do que a Segunda Guerra Mundial, pior do que a Primeira Guerra Mundial, pior do que tudo que se viu, ouviu ou falou. Palavras de Jesus. Princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Tá? Agora imagine 1 bilhão de pessoas no planeta Terra, que seja aí 800 milhões de pessoas no planeta Terra, vivendo no planeta Terra nesse período. Aí as pessoas dizem assim, não, o Senhor guardará a igreja na tribulação. Ok, como? Como que 1 bilhão de pessoas serão guardadas no planeta Terra? Não é que Deus não possa fazer isto, mas é porque vai contra o caráter da grande tribulação que o próprio Senhor Jesus disse. Vai contra, não bate com o caráter da grande tribulação. Entendeu? Portanto, por isso que na própria profecia fica claro que a nação de Israel vai quase perecer. Só um remanescente, que a Bíblia apresenta como 144 mil, que pode ser literal, pode ser profético, eu não vou nem entrar nessa discussão agora, mas a Bíblia trata isto como, ou seja, a nação será quase exterminada. Então Deus vai guardar a igreja, mas não vai guardar a nação de Israel? Ora, come on. Você vê que a coisa não bate, é uma forçação de barra. Tá? A razão do porquê a nação de Israel vai ser quase exterminada é porque a grande tribulação é para a nação de Israel, tá? Para exterminar os pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e etc, etc. A igreja já passou por isso na cruz do Calvário, falta agora a nação de Israel, tá? E verso 20 diz, e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pode observar que é claramente uma alusão ao anticristo que vai se manifestar e ele vai surgir como se fosse, né? Ele pode parecer o salvador da pátria, mas o Senhor já avisou de antemão que isso não acontecerá. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Quem são os escolhidos? A nação de Israel. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito. Então aqui vai uma explicação para você importante. Tem 3 grupos na Bíblia chamados de santos. Porque quando a pessoa lê Mateus 24 ou Marcos 13... e a pessoa vê a palavra santos, a pessoa olha aí, tá vendo? Então a igreja vai estar na grande tribulação. A pessoa para e pensa um pouquinho, usa um pouco os seus neurônios. Tem 3 grupos na Bíblia chamados de santos. Os anjos são chamados de santos, os santos anjos.
a nação de Israel, ou os judeus são chamados de santos, tá? E os cristãos, a igreja é chamada de santa, a nação santa, o povo é chamado de santos. Então nós temos 3 grupos na Bíblia chamados de santos: os anjos, os judeus e os cristãos. Por que que quando eu leio santos em Mateus 24 tem que ser os cristãos, se os judeus também são chamados de santos? Percebe? Então nós temos que ter cuidado com isso, quando nós pegamos uma expressão bíblica e imediatamente aplicamos em alguém, achando que tem que ser aquele grupo, porque tem que ser, porque eu quero que seja, tá? Isso não é verdade. E eu termino com o que diz a partir do verso 24, diz: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, que do meu ponto de vista é quando se cumprirá Apocalipse capítulo 8, 6 e 8, quando um asteroide cairá no planeta Terra, inclusive com uma grande chuva de meteoritos, que João disse como sendo as estrelas caindo do firmamento, tá? E aí o verso 25 fala sobre isso: e as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Pode ser o planeta Nibiru? Pode. Pode ser um asteroide? Pode, mas uma coisa é certa: virá do céu. É algo que acontecerá cosmicamente e que abalará a terra com uma forma jamais vista. E aí então o verso 26 diz assim: e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. Olha aí, pastor, tá vendo os escolhidos? De novo, escolhidos na Bíblia são os cristãos e os judeus. E até os próprios anjos são chamados de eleitos, que é um adjetivo semelhante a escolhidos. Aí está. Desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. E a expressão 4 ventos, eu já expliquei isso quando eu ensinei sobre Daniel capítulo 7. 4 ventos e 4 cantos são 2 expressões que estão ligadas aos judeus. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre os 4 ventos ou os 4 cantos, sempre apontando para Israel, que inclusive isso aqui é uma linguagem da colheita, mostrando a 4ª fase da colheita, né? Alguns chamam de terceira fase porque eles pegam as 2 últimas, respigas e os 4 cantos, e juntam como se fosse uma fase só. Então seja a terceira fase ou 4ª fase, como queira, mas é a última fase da colheita e tem a ver com a nação de Israel, tá? Aí sim os anjos virão e recolherão e salvarão a nação de Israel pelo poder do Senhor. E aí o verso 28 diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Então, a maioria acredita que essa figueira é a nação de Israel, outros dizem que a figueira é a manifestação do reino de Deus, mas de uma forma ou de outra, acredita-se que o renascimento da nação de Israel em 1948 é um ponto de partida para nós mais ou menos termos uma noção em a que hora estamos no relógio profético de Deus, tá? Então, o que eu quero deixar para você aqui, usando Marcos capítulo 13, esse rápido entendimento, talvez tentando tirar um pouco da confusão que as pessoas fazem quando elas veem expressões como escolhidos, como eleitos, como santos, em textos proféticos como esse de Marcos, como o texto de Marcos 13, como o texto de Mateus capítulo 24 e por aí vai, quando algumas pessoas acham que o Senhor então tem que estar falando da igreja, e não é verdade, quando são termos híbridos usados tanto para cristãos como para judeus. Portanto, nós temos que apenas aprender a identificar no contexto que grupo é aquele que o texto está mencionando, ok? Bom, eu espero ter trazido aqui um pouco de esclarecimento. Nós estamos gravando ao ar livre, logicamente, temos aqui também os nossos limites, um pouco de barulho, um pouco de som ambiente, mas tudo isso faz parte desta bênção, né, que é poder estar conectados a vocês e poder compartilhar a palavra de Deus. E eu vou dar para vocês aqui o último vislumbre aqui do nosso lago, desse lago maravilhoso, aqui na cidade de Wakefield, pertinho aqui de onde eu moro. E aí eu me despeço de vocês, mais uma vez agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês, todos vocês que acompanham o nosso canal e que amam o estudo da palavra, amam o estudo da profecia. Eu louvo a Deus pela sua vida e te abençoo neste momento no poder do nome de Jesus. Amém, gente?
Obrigado pelo carinho, pela audiência. Espalhe esse vídeo aí para o máximo de pessoas que vocês puderem. Se você não é ainda inscrito no canal, se inscreva aí, clica aí embaixo aí, se inscreva no canal, clica no sininho aí para você ser notificado quando novos vídeos chegarem. E assim nós vamos continuando nessa caminhada aí juntos com a nossa fé no Senhor, de que Deus jamais falhará. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos, no santo nome de Jesus. Amém, gente. Tchau.